Vamos lá, hoje nós vamos falar sobre a importância do simulado, tá? Então, vou explicar o que é o simulado, a importância do simulado, os benefícios do simulado, se ele realmente é essencial, né? Que isso é uma dúvida que as pessoas perguntam bastante, né? Se é essencial mesmo, se não fizer, não vou terminar minha prova. Então, vamos falar um pouquinho aí sobre os simulados, tá bom? Então, primeiro de tudo, o que é um simulado, né? O simulado ele pode ser feito, onde pode ser feito um simulado, né? Bom, o simulado ele pode ser feito no local da prova. Então, se você vai participar de uma prova no mar, você pode ir lá no local e nadar, se você é da cidade ou próximo da cidade. Você pode fazer o simulado em algum local que simule, né, como o próprio nome diz, né, que seja parecido ali com as condições que você vai enfrentar na prova. Então, se você vai nadar numa represa, você vai fazer o simulado numa represa. Se você vai nadar no mar, você vai fazer um simulado no mar. Se você vai nadar no rio, você vai fazer um simulado no rio. Enfim, é importante. Ou você faça um simulado num lugar onde te tire da zona de conforto, né? Te tire daquele ambiente controlado que você está acostumado. E para muitas pessoas, simplesmente nadar numa piscina de 50 metros já tira da zona de conforto. Então, aquele atleta que tem medo do fundo, por exemplo, ele não precisa ir direto para uma represa ou para o mar. Ele pode ir para uma piscina de 50 onde não dá pé e ele fica próximo da borda, né? Ou vai colocar a boia ali, né? A boiona grande para simular um percurso, e o atleta vai poder se apoiar na boia, né? Vai poder usar o material. Então, o simulado não é necessariamente e essencialmente você nadar no lugar onde você vai competir, e sim lugares onde te desafie, tá? Então pensa muito nisso, é muito legal isso. E é uma experiência que eu compartilho porque é uma experiência vivida com os atletas. Eu vejo atletas que querem fazer águas abertas, né? Não querem ainda ir para uma represa, para um lago, porque acham que o desafio é muito grande. E quando eu levo para uma piscina de 50 metros, já é um desafio, já é uma quebra de paradigma ali, uma quebra de medo e de ansiedade desse atleta, né? Então, o simulado ele te tira da zona de conforto e ele te coloca numa situação diferente daquilo que você vive diariamente, tá? Bom, para escolher esse lugar, primeiro de tudo, escolha um lugar seguro, né? Então, onde é mais seguro? Piscina, óbvio, né? É controlado. Então, se você não tem experiência nenhuma, experiência zero, então você vai numa piscina de 50 metros. Pô, piscina de 50 não me desafia, é a piscina, é tranquilo, tô bem nisso, então joia. Então, vamos pensar num segundo ponto. O que mais pode ser feito? Vamos participar de um simulado num lago ou numa represa. Por quê? Dificilmente vai ter correnteza, dificilmente vai ter ventos muito fortes que atrapalhem demais. Normalmente existem pontos na represa ou no lago que são mais abrigados, né? O que é ser abrigado? A represa ou o lago, ela é dentro de uma baía onde tem montanhas em volta ou onde tem costas, né? Tem lá o hotel, tem algum lugar, enfim. Então, lago e represa acaba sendo mais seguro. Mas existem muitos lugares que é mar e que também tem essa segurança, né? Então, lugares onde tem o mar e o vento é bem abrigado ou a correnteza é bem pouca, existem esses lugares. Mas o que é importante na hora da escolha do seu lugar? Que você escolha um lugar seguro. Primeiro de tudo, a sua segurança, né? Leve com você uma pessoa que tem experiência. Procura não ir sozinho, de jeito nenhum, sozinho de jeito nenhum, ainda mais se é a primeira vez. Vai com uma pessoa que tem experiência e que te dê segurança. Às vezes é alguém que tem experiência, mas que fica te desafiando para uma competição. Então, cuidado para não levar essa pessoa. Às vezes ela não está fazendo por mal. Ela faz porque ela acha que ela está te motivando ali. Aí, pô, vamos, entra logo aí, cara, vou chegar na frente, não sei o quê. Às vezes ela acha que está te motivando, mas na verdade ela está botando mais medo, né? Então, leve uma pessoa que você tenha confiança também. Não só confiança na experiência dela, mas confiança nas palavras. As palavras fazem muita diferença na hora de você ter segurança e na hora de você se sentir bem fazendo aquilo lá.
ainda mais para quem é a primeira vez. E muitas vezes, atletas que não é a primeira vez, também é importante que tenham pessoas que saibam dizer aquilo que você quer ouvir. Nem sempre a competição em si é o que vai te motivar. Então, escolha muito bem. Bom, e fazer o simulado vai trazer muitos benefícios aí para você, né? Para você que nunca nadou, para você que nunca entrou numa represa, no mar, nunca colocou o rosto dentro da água ali, não enxergou nada, que não tem noção de como é você olhar para frente para poder se localizar, né? Então são vários. Eu numerei alguns benefícios. O primeiro de todos, que eu acho que é muito importante, é até mental, é muito mais mental do que técnico, é você ter o controle da ansiedade, né? Então você participar, você entrar numa represa, num lago, num mar, antes de fazer sua prova, você consegue ter um controle da ansiedade muito melhor, porque vai dar a largada do simulado, e se você travar, travou, tudo bem, vai ficar lá, vai esperar, vai colocar o rosto na água, se adaptar, vai fazer uma adaptação para depois nadar. Se você vai direto para a prova, esse controle da ansiedade é mais difícil, né? Porque disparou a prova, o cronômetro está rodando, você fica naquela, cara, eu preciso ir. E aí você fica, preciso ir, mas estou com medo. Então, para você controlar essa ansiedade é muito difícil, né? Na hora da prova. Então, no simulado, esse para mim é um dos principais aí, é o controle da ansiedade. E olha, não é só para quem está indo a primeira vez. Eu tenho atletas que têm experiência de nadar provas de ultramaratona e que falam comigo, falam, Samir, cara, atualmente eu tenho entrado na água ali, cara, eu fico com medo, fico muito ansioso, eu me inscrevi para a prova, mas fico muito ansioso. Atletas que têm mais de 10 anos de experiência com maratona aquática. Porque esse período longe das provas, né, longe das competições, longe desse ambiente da maratona aquática, deixou as pessoas um pouco mais temerosas ou um pouco mais ansiosas. Inclusive, as notícias que acabam surgindo aí de tubarão que apareceu, de baleia que apareceu, por conta das mudanças climáticas, por conta de correntezas, as pessoas ficam com medo por conta dessas informações. E por isso, já falei numa outra live também, é muito importante que você procure informações corretas com pessoas que realmente sabem o que está acontecendo, né? Muito difícil a entrada de grandes peixes dentro de uma baía, é muito difícil esses peixes atacarem, tá? Não tem relato em prova aqui no Brasil, praticamente, que eu saiba, não tem nenhum tipo de relato de prova de ataque aqui no Brasil, tá? Então, esses medos e esses receios a gente consegue quebrar. Então, o primeiro de todos é o controle da ansiedade, é um grande benefício. Você vai ter o contato com um meio diferente, né? Você está acostumado com a água, onde tem o controle total da temperatura, do vento, da variação ali, se você está nadando reto ou não, porque você tem a raia, você vai trombar, ou você tem o centro ali, né? Aquela linha no centro da raia que vai te guiar. E aí você perde a noção se o seu nado entorta ou não. Muitas vezes o atleta acha que nada lisinho, nada retinho. É difícil um atleta nadar retinho se ele não tem uma boa consciência corporal, né? E aí quando o atleta ele vai para águas abertas, ele percebe que essa simples cruzadinha de entrada, na entrada do braço, aos poucos vai levando ele para o lado contrário, porque está cruzando, né? Então essa sensibilidade ele vai desenvolver muito na hora do simulado, né? Uma cruzada de braço ou uma abraçada que é mais forte que a outra, então minha abraçada direita é mais forte, vai me jogando para a esquerda, e aí quando eu olho para frente a boia está do outro lado, né? Então são detalhezinhos técnicos que fazem muita diferença, né? O atleta, você participar do simulado, você vai ter uma referência diferente, porque a sua referência, a maior parte das vezes é frontal, porque você vai estar procurando uma boia, e aí você vai ter que ter outras referências, além da boia, referência externa do morro mais alto, de uma casa que fica na direção da boia, a referência atrás, um prédio que esteja na direção da boia, caso você não enxergue ela, né? Então são várias as referências diferentes. Você vai ter a sensação da variação técnica. Então, vai nadar numa correnteza contra, vai nadar de um jeito, na correnteza a favor vai nadar de outro jeito, com vento vai nadar de outro jeito, sem vento vai nadar de um jeito. Então, são variações técnicas que fazem muita diferença, e no simulado você vai ter essa vivência. Então, é mais um benefício muito importante. E quanto mais você nada,
você vai perceber que a variação técnica é maior, né? Uma vez, até comparando modalidade, uma vez eu virei para um técnico de triatlon, né, o Márcio Lazari, falei, cara, por que o triatleta corre tão diferente de um corredor? Ele falou, Samir, imagina o cara ter nadado, pedalado, e aí ele sai para correr. Você acha que biomecanicamente, fisicamente, ele está tão descansado e específico que nem um corredor? Lógico, faz todo sentido que não, né? Não tá. Então ele tem uma corrida adaptada para o triatlon, né? Para a condição dele depois de ter nadado e pedalado. E o nadador de maratona aquática, quanto mais ele nada, né, a repetição ali do movimento, de ombro, rolamento de tronco, perna, isso gera um desgaste. E esse desgaste vai fazendo com que o atleta ele tenha uma percepção corporal muito maior. Ele consegue fechar mais a braçada, tirar um pouco do apoio, aumentar o giro de braçada, tirar a força. E esse volume que vai ganhando vai trazendo essa experiência. E no simulado, isso é um grande benefício. Então, as variações técnicas, elas aparecem com as condições climáticas, as condições da água e as condições climáticas de vento, né, de onda e de tudo mais, e também com o volume. Conforme o atleta vai fazendo mais volume, ele vai automaticamente adaptando a técnica para ficar confortável, ele não perder o rendimento. Então, por que volumes grandes de treino também são importantes? Por isso, vai cansando durante o treino, não quer perder a qualidade técnica, então o atleta vai criando adaptações que não machucam ele e que fazem com que ele mantenha uma qualidade, uma média sempre parecida. Tá? Então, essa experiência aí é muito importante. E aí a consciência corporal, né? É um benefício fortíssimo, traz a consciência corporal, porque ali você está num meio completamente fora do seu controle, porque é a natureza que controla ali, você simplesmente precisa guiar o seu corpo e realmente fazer parte da natureza, daquilo que ela te oferece ali. Então isso traz uma consciência corporal muito boa. Quando você nada uma prova, faz um simulado e depois você vai para a piscina, você percebe que a sua consciência corporal ela muda. Então é um grande benefício também essa parte da consciência corporal. E por fim, um benefício muito bom é a parte mental, né? Você sai da sua zona de conforto, você sai daquele ambiente confortável e controlado e você encara um novo desafio onde você não enxerga o fundo, onde você não sabe para onde você tem que ir, você tem que ficar se guiando por pontos de referência, né? Onde você olha para a lateral, seus pontos de referência estão completamente longes, né? Você vai ter contato físico com outra pessoa sem querer, tá nadando ali, você não enxerga o pé da pessoa muitas vezes. Enfim, são benefícios muito importantes. E aí a pergunta principal: e o simulado ele é essencial ou ele não é essencial? O simulado ele não é essencial, não é o simulado que vai fazer você terminar a sua prova, né? Para alguns atletas é essencial, porque ele vai se sentir mais seguro por conta de todos esses benefícios que eu falei, né? A segurança, o controle da ansiedade, o medo. Agora, tem gente que não tem condição de fazer o simulado, porque está muito longe, a represa, o lago, águas abertas fica longe, não tem. Então, o que eu posso fazer? Se inscreve para a prova e no dia da prova leva mais uma vez, hein? Alguém de confiança que tenha experiência prática e que tenha experiência também como técnico, como professor ali, a experiência mental, para que ela te motive, né? Eu lembro até de um amigo meu que a namorada na época ela foi nadar uma prova, né? E aí tinha que nadar até um barco e depois esse barco levava até a ilha, que era a Fuga das Ilhas. E ele falou assim, não, pode deixar que eu vou acompanhar ela, beleza. Quando eu olhei, ele tava, vamos, anda logo, meu, vem logo pro barco aqui, ó. Quanto mais você demorar, mais você tem que ficar boiando, aí é pior pra você. E ela tava morrendo de medo do mar. E ele botando pilha nela. No fim, ela desistiu, né? Por quê? Porque ele não era um cara que motivava muito ela, né? Ele tava botando uma pressão nela ali, né? Pra ela, vai logo. Ela tava com medo e ele mandando ela ir logo pro barco pra... Então, assim, leve alguém que tenha essa experiência e fale as palavras certas para você manter a calma, para você ter uma boa vivência ali e realmente querer fazer a prova, né? Então, o simulado é essencial? Não, ele não é essencial. Ele é muito importante. Se você não tem condições de fazer um simulado, não se preocupa. Vai para a prova, mas vai para a prova com alguém de confiança que
fugiu a palavra, mas que possa nadar com você, né? O que a gente chama de pace, que é aquela pessoa que vai do seu lado. A maioria das provas permite isso, desde que avise a organização, então essa pessoa pode ir nadando. Fiz muito isso com os atletas, inclusive na última prova aí da Poliana, eu nadei com uma atleta, porque ela estava muito ansiosa, com muito medo, e nadei a prova com ela e foi super legal, ela se empolgou, continua treinando e vai fazer. Então isso pode fazer a diferença, tá bom? Bom, para o atleta que já participa de provas, ele também tem um benefício muito grande no simulado, porque ele vai melhorar aquelas dificuldades, aqueles pontos que não são tão bons para ele. Então, ele pode melhorar a navegação, ele pode melhorar a técnica, ele pode melhorar a estratégia, ele pode melhorar os fundamentos, contorno de boia, o ritmo da largada, o ritmo do meio, o ritmo do final, o giro de braçada, né? Então, assim, ele pode melhorar fundamentos, técnica e melhorar o rendimento dele. Esses dias mesmo, eu tive um atleta que falou, cara, Samir, eu seguro uma média super boa no treino, mas quando eu vou pro simulado, minha média é muito mais alta. Por quê? Falei, você sai cansado? Não, cara, posso nadar o quanto for que eu não canso. Por isso, né? Se você vai pro simulado e nada num ritmo confortável o tempo todo, ótimo, você vai terminar, vai ser confortável, bem e tal, mas aí você não pode cobrar a sua média. Né? Se você tem uma cobrança de média, você precisa relacionar o que você faz no treino com o que você vai fazer ali no seu simulado. Porque aí sim você pode fazer uma comparação de média. Se no treino você sai cansado e no simulado você não sai cansado, tem alguma coisa errada. Provavelmente o esforço que você está fazendo ali é diferente. Então o simulado ele te dá confiança para você errar. É importante o simulado porque lá você pode errar. É lá que você vai se matar, vai fazer um percurso de 1000 metros, vai morrer nos 800. Bom, morri nos 800, por quê? Porque eu larguei muito forte, e aí você corrige isso, né? Então, quem já participa de provas, o simulado é muito bom, porque técnica, estratégia de prova, as condições da água, né? Nadar em água fria, nadar em água quente, nadar com lugares que bate vento, lugares que bate menos vento, lugares que tem correnteza lateral, frontal, atrás, né? Então, tudo isso vai fazer diferença no simulado. E aí o que é legal? Pô, vou nadar uma prova que a temperatura da água é abaixo de 20 graus. Então, se você tem condição, faça um simulado em alguma água abaixo de 20 graus. Pô, eu vou nadar por 2 horas nessa água. Então, faça um simulado de pelo menos 70% daquilo que você vai encarar. Né? Então, vai nadar ali por 1h20, 1h30, para você ter essa vivência. Água fria, por exemplo, tem muita gente que fala, cara, não tem problema com água fria não, cara. Para mim é super tranquilo, eu nado em água fria na boa. Até 1, 2 horas, grande parte, consegue nadar na boa. Passa frio tudo, mas consegue nadar na boa, dependendo da temperatura, tá? Dependendo da temperatura, assim, se é muito fria, a gente pode ter hipotermia com menos de 10 minutos, menos de 5 minutos, tá? Mas assim, em geral, quem vai nadar numa água de 20, 22 graus, fala, não, cara, 22 eu aguento bem. Aguenta. Mas se for nadar uma prova de ultramaratona a 22 graus, não é a mesma coisa que nadar 1h30, 2 horas. Se você vai nadar 3, 4, 5 horas, não é a mesma coisa, né? Então, um nadador de ultramaratona, por exemplo, até 3 horas, 3 horas e meia, alguns com 4 horas, vai bem. Aí cai o piano. Aí é a parte boa do negócio, né? Porque cai o piano, aí ele tem que controlar a mente, ele tem que absorver a dor, fazer com que a dor seja uma aliada dela, uma aliada dele naquele momento. Então, assim, são vivências importantes. Então, o simulado para quem vai fazer uma ultramaratona aquática, por exemplo, é essencial. Por quê? Porque vai trabalhar muito a parte mental, não é só a parte física. Pô, vou fazer uma prova de 10 horas. Então, o ideal é que você faça um simulado de até 7 horas, 70% da prova. Um simulado de 7 horas, porque você vai ficar naquela zona de desconforto. Depois de 3 horas e meia, 4 horas, ainda mais que está treinando, então vai estar cansado nesse simulado, não vai ter feito o polimento, né, o descanso. Então, vai trabalhar muito a parte mental. Então, tudo isso são benefícios aí. Quando que a gente deve fazer o simulado? Bom, o simulado você pode fazer uma vez por mês, 2 vezes por mês, aquilo que você tem condição, né? Eu tenho atletas que treinam no mar todos os dias,
né? Porque mora na praia e treina no mar todos os dias. Eu tenho atleta que treina na represa todos os dias, porque não tem uma piscina disponível, então treina na represa. E aí eu passo treinos com estímulos de A1, A2, A3, tudo normal, né? Com metragens mais longas, um intervalado diferente, mas treino. Treino é treino, rodagem é rodagem, tá? Então é importante que treine. Então, esse simulado ele pode ser feito uma, duas vezes, quantas vezes você quiser, desde que você faça um treino. Se você vai fazer o simulado todos os dias, fala, não, eu vou nadar todo dia, mas vou só rodar, beleza. Lembra que seu resultado no dia da prova vai ser aquilo que você treinou. Se você só rodou no dia da prova, não adianta fazer força. Porque vai fazer força, vai cansar, seu organismo não está adaptado àquele esforço, né? Então, fazer o simulado uma vez, duas vezes por mês, ótimo. Se você não tem como fazer simulado sempre, quando que é legal fazer? Um mês ou 15 dias antes da prova. Porque assim você consegue absorver e aquilo ainda vai estar guardado na sua memória. Tá? Então 15 dias antes é super legal. Agora, muito cuidado para não fazer um treino longão pouco antes da prova. Né? Um erro que eu vejo, que eu analiso como um erro, tá? Alguns técnicos podem analisar de uma maneira diferente, mas no meu ponto de vista, o atleta vai nadar uma prova de ultramaratona. 15 dias antes, ele está fazendo o longão dele. O que é o longão? Está fazendo lá o treino de 7 horas, 6 horas. Cara, um treino de 6, 7 horas, fisiologicamente, ele vai demorar aí, no mínimo 72 horas para recuperar, 3 dias. E mesmo assim, depois que recuperar, ainda vai estar com uma lesão, né? E não é uma lesão articular nada, mas a lesão no músculo, o músculo vai estar se regenerando ainda. E aí ele vai perder mais 2, 3 dias, isso é, ele fica quase uma semana para se recuperar desse treino. E aí depois entra na semana da prova, já é o polimento. Então isso é, ele vai ter reduzido o treino em uma semana para poder recuperar, mais o polimento para poder recuperar, e aí já tem a prova, isso é, ele perdeu 15 dias. Então, cuidado para não fazer o seu simulado longo poucos dias antes da prova. Se é um simulado curto para você ter a vivência, beleza fazer 15 dias antes. Pelo contrário, cuidado para não fazer esse simulado muito em cima da hora, porque senão você vai cair cansado para a prova, né? Cansada na prova, tá joia? Então, muito cuidado. E aí, escolher um volume legal. O que é um volume legal para o simulado? Eu gosto muito de trabalhar com 70% da prova. Então, se você vai nadar uma prova de 1.000 metros, se você fizer um simulado de 700 metros, está ótimo. Se você vai nadar uma prova de 2 quilômetros, se fizer um simulado aí de 1.300 metros, 1.400, está ótimo. Você não precisa fazer exatamente o volume da prova, né? Se você vai nadar 80 quilômetros, né? Tem uma prova lá na Argentina que eu nadei que são 88 quilômetros. Você imagina se eu fosse nadar 88 quilômetros, né, num simulado, eu ia me matar. Porque essa prova de 88 é correnteza a favor, ela é rápida a prova, assim, teoricamente rápida, 9 horas e 56, o que dá um pace, aí, uma média de 42 segundos para cada 100. Eu não fiz um simulado de 88 horas, eu sabia que eu ia nadar por mais ou menos 10, 11 horas. Então eu fiz simulado de 7 horas, 70%, tá? Então na hora de você fazer os seus simulados, faça uma progressão. Então eu vou nadar uma prova de 5 km, joia. Quanto tempo você vai levar? É essa referência que você tem que ter. Quanto tempo mais ou menos você vai levar para nadar esses 5 km? Pô, eu vou levar 2 horas para nadar esses 5 km. Beleza. Então, faz um simulado de 45 minutos, daqui a pouco você faz um outro simulado de uma hora, e depois você faz um simulado aí de 1h15, 1h20, tá ótimo. Isso pode ter certeza que você está preparado, porque esses 40 minutos restantes aí, ele é mental, né? No dia da prova vai estar na adrenalina, vai estar descansado, vai estar na pilha de fazer, então vai fazer. Então não se preocupe em fazer o volume total no seu simulado. Faça um volume aí de 70%, 80% no máximo, que isso já garante. E lembra, se você não tem essa oportunidade de fazer um simulado, trabalhe a sua mente diariamente para enfrentar todos os tipos de condições. As piores condições, né? Porque as melhores condições já está na nossa cabeça, já é automático, né? Quando a gente vai fazer uma prova, a gente já imagina aquele sol, o mar lisinho,
né? As pessoas comportadas ali na largada, todo mundo largando direitinho, mergulhando sem contato físico. Aí quando chega o dia da prova, tá aquela chuva, a corrente que você olha os barcos tudo virado com o motor para lá, assim, ó, eles estão apertados na frente, aí tudo virado, fala, caraca, correnteza, né? E tá aquele vento e batendo, sabe? Só que ainda assim tá em condições de fazer prova, vai ter a prova e você imaginou o tempo de sol, então visualize as condições ruins, não visualize só as condições boas, beleza? E lembra, o simulado é um treino, né? Então lembre de colocar as intensidades, faça a simulação da largada, o ritmo que você vai largar, né? A intensidade ali, não hiperventilar, largar num A3, um A2, A3. Simule os fundamentos, contorno de boia, navegação, achar os pontos de referência, né? O ritmo de perna e de braço que você vai utilizar. Simule frequência de braçada, mais alongado no começo, mais na força, no meio um trabalho mais de giro, no final um trabalho progressivo. Então, como o próprio nome diz, simulado, você simula tudo aquilo que você deve encarar na prova. Use o simulado para ser realmente um treino de qualidade. Inclusive, pode usar material. Cuidado com a utilização exagerada de material. Pô, vou nadar 5 km com palmar. Cuidado, pode se machucar. Ainda mais se for lugar com muita marola, às vezes dá uma enroscada no palmar, pronto, machuca o ombro. Pé de pato, cuidado com o tornozelo, né? Um volume muito grande também. Né? Não dá para eu falar aqui qual que é o volume ideal para vocês, mas com certeza seu treinadora aí vai saber falar, tá bom? E se você tem a oportunidade de participar de um simulado, vá, vale a pena. É ali que você vai tirar, não vai tirar, mas você vai ter o controle do seu medo, o controle da ansiedade e vai poder desfrutar melhor daquele momento e depois levar isso para a prova e desfrutar da melhor maneira possível, tá bom? Eu tenho 3 perguntinhas aqui. Fazer o simulado quanto tempo antes da prova-alvo? Bom, beleza, já respondi aí. Se você vai fazer só um simulado, 15 dias antes, um mês antes, tá bom? O ideal é fazer simulado com quantos por cento da prova? Também respondi, né? 70% da prova aí é o ideal, né? O volume máximo do simulado, 70%. Faz com 30, com 45, com 60, 70, tá? Aí uma última pergunta, Samir. Reparo que meu tempo aumenta em até 15 segundos por 100 no mar em relação à piscina. Isso é normal? Achei que no mar nadaria mais rápido pela leveza da água. Olha, isso é normal, tá? Assim, não existe uma média, né? Pra gente falar assim, pô, é esse tempo. Mas existe sim uma diferença aí depende do atleta, tá? Os atletas mais rápidos, normalmente, acaba dando uma diferença aí de 3 a 6 segundos. Isso se não tiver nenhum tipo de corrente, tá? Então, se o cara tá acostumado a nadar lá para 1,13, no dia da prova ele vai nadar para 1,15, 1,17, por aí. Dependendo, obviamente, do volume da prova, das condições e tudo mais, tá bom? Mas vamos supor que a prova tá uma piscina igual onde ele treina. Então vai ter uma variação. O atleta mais forte vai ter uma variação de 3 a 6 segundos. O atleta mais fraco pode ter uma variação de 10, 15 segundos. É normal, tá bom? Mesmo o mar tendo mais flutuação. Por quê? Porque ali é contínuo, né? A gente não tem a borda para dar um impulso, que querendo ou não é um descanso. A gente não tem os intervalos, igual a gente tem no treino, né? Mesmo que faça 400 metros, a gente não tem intervalo, não tem esse descanso, não tem o impulso na borda, né? A braçada ela vai perdendo um pouco da força. Então são várias condições aí que fazem com que o tempo aumente. Então isso é normal, pessoal, e é muito importante essa informação. Foi uma ótima pergunta do Fabrício, tá? Porque muitos atletas se preocupam com o pace. Lembra que se o seu pace está pior, da maioria da prova também está pior. Ou por conta das condições, ou simplesmente porque quando a gente nada continuamente, o pace muda, tá? Vou dar um exemplo meu, tá? Por exemplo, hoje eu fiz um treino, segurei um 14 de média aí. Foi uma série de 4.800 metros, 400, 2 de 200, enfim. Foi uma série intervalada, né? Com séries de 400 até, com tiros de 400, de 200, de 100, de 50, né? Os atletas que estão aí sabem que fizeram também. A minha média ficou em torno de um 14. E eu já preparo minha cabeça para no dia da prova, eu sei que se tiver numa condição legal,
legal, eu vou nadar lá meus 5 km para média de 1,17 mais ou menos, 1,18, 3 a 4 segundos acima. Se tiver uma condição parecida com a da piscina, porque eu não tenho impulso da borda, eu não tenho descanso nem nada. Beleza? Moçada, espero que eu tenha agregado um pouquinho mais aí para vocês. Provavelmente na quinta-feira, amanhã, eu tenho reunião com o pessoal que comprou o curso. Queria agradecer, inclusive, né, o curso online aí. Nós tivemos 30 pessoas, lotamos nossa turma. Mais uma turma do curso online aí, do Fábrica de Nadadores, né, a Maratona Aquática Ideal. Amanhã eu tenho a primeira reunião com eles. Vou pegar e vamos trabalhar junto. E, galera, estou sempre à disposição. Como eu disse, coloquem aí sugestões, dê sugestões e eu vou aos poucos aumentando o número de lives aí novamente, tá bom? Moçada, ótimos treinos para vocês, bom descanso e a gente se vê. Valeu!